Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de eletromagnetismo. Beleza. Bom, vamos começar então. Eu vou rever rapidinho o que a gente falou na aula passada, porque tem algumas coisas importantes. Eu sei que foi uma aula que alguns de vocês falaram que foi bastante densa, mas foi uma aula que eu tentei colocar somente uma característica que a hora que a gente traz a eletricidade, né, para o eletromagnetismo, a hora que a gente inclui o campo magnético no fenômeno que até então era conhecido como eletricidade apenas. E a gente falou simplesmente na força de Lorentz, que nada mais é do que a junção da força elétrica com a força magnética. A força elétrica é aquela que vem de Coulomb, e a força elétrica é essa que vem, desculpa, a força magnética, né? É a que vem a hora que a carga adquire velocidade. Então a gente saiu da eletrostática, onde estava tudo parado, e começamos a movimentar as cargas. E tinha bastante coisa para falar, então eu deixei algumas coisinhas para mostrar nessa aula, né? Para a gente ver um pouquinho mais só disso daí. Depois a gente entra no campo magnético, na fonte de campo magnético. E qual que é a diferença? Eu introduzi essa parte da força de Lorentz sem comentar como se produzia campo magnético. Até então podia ser campo de um ímã. Por exemplo, na década século passado, século XX, começo do século XX, o pessoal começou a fazer experiências de identificação das partículas, física nuclear, né? Física de partículas. E uma das aplicações diretas é que a força de Lorentz, você aplica um campo em uma região altamente ionizada, com uma película de bolha, onde essas partículas estão passando, e elas desenham essas trajetórias que estão aqui, seguindo essa parte, V produto vetorial com o campo magnético, um V. Então você vê um aqui, ó, que é um pion, né? Ele tem uma massa grande. Você vê, ó, quanto maior a massa, maior vai ser o raio. E se a carga é positiva ou negativa, esse raio muda de sentido. Então aqui você vê uma partícula perdendo velocidade, o raio dela vai diminuindo. E agora você vê uma pequenininha aqui que é muito leve, que é o elétron, fazendo uma espiral bem pequenininha. Então são artefatos que o pessoal usou e usa, mas é outra tecnologia para que hoje em dia se investiga isso. Não é uma câmera de bolha, né? Tem detetores mais avançados para fazer essa medição. Mas a trajetória que as cargas realizam no campo magnético é sempre um meio de estudar as propriedades da partícula, de identificá-las, quais partículas tem. E aí eu passei da física, onde o pessoal não sabia produzir o campo magnético, que era lá no século XIX. E aí eu passei a falar do efeito Hall, que é a mesma aplicação da fórmula Q, V vetor B. Isso é uma coisa mais atual, né? Se usa para caracterizar materiais que a gente produz com dopagem, você altera alguma coisa no material, a composição, e investiga qual que é o portador de carga que vai ter nele. Principalmente na indústria de semicondutores, a gente consegue já hoje em dia manipular isso com muita precisão para produzir dispositivos optoeletrônicos. Então aí tem os desenhos do efeito Hall. Aqui pus lá uma demonstração das continhas, como é que faz isso, que dependendo qual carga que se move, se é o elétron ou se é o buraco, né? A polarização perpendicular, a polarização do condutor aqui
é oposta, dependendo de quem é o portador. E aí a gente falou também de uma coisa muito importante, que era o torque sobre o condutor. Se tem um condutor, ele vai estar sujeito a uma força. Quando tem um campo magnético em volta dele, tem a carga em movimento, e ela gera uma força. É essa equação aqui, só que escrita em função da corrente. E uma das coisas que tem de interessante essa expressão aqui é que a gente fez a energia, né? A energia potencial de uma espira de corrente na presença de um campo magnético era esse produto escalar, o momento magnético, produto escalar com o campo. Isso vai ter uma implicação importante, que vocês vão ver isso em espectroscopia. Eu acho que é física moderna, espectroscopia dos átomos, né? Os níveis atômicos. Por quê? O elétron, se você imaginar ele como uma esfera com distribuição uniforme de carga, e você coloca ela para girar, isso vai ser uma corrente. E isso vai produzir um momento magnético. E a conta é diferente, assim, mas ele tem também. Seria uma corrente produzida por essa esfera, e os próprios elementos de volume da esfera girando em torno de um eixo. Isso produz um momento magnético. A hora que isso está sujeito a um campo magnético, ele vai ter diferentes energias potenciais dependendo da orientação. Então, vocês acho que viram desde do colégio, eu acho, que a tabela periódica é construída por elétrons, por orbitais, né, que os elétrons ocupam orbitais, com a orientação para cima ou para baixo, que é o spin. E essa orientação para cima e para baixo é a orientação do dipolo magnético, do elétron. Então, em todo átomo, ele está na presença de um campo magnético. Aí você fala assim, mas que campo magnético é esse? Aí que está. O que a gente vai ver nessa aula é como uma corrente produz um campo. Então, adiantando um pouquinho, o elétron está ali em torno do núcleo. No referencial do elétron, é o núcleo que está girando em torno dele. E os núcleos girando em torno dele produzem um campo magnético na posição dele, que vai alterar o nível de energia dele dependendo se o spin está orientado para baixo ou para cima. Seguindo essa expressão da energia que eu pus aqui, ó, U menos o Mi escalar B. Então, vocês estão vendo que toda a incrível gama de aplicações que tem, simplesmente a propriedade de que a carga com velocidade na presença de um campo está sujeita a uma força. Para enfatizar isso um pouquinho melhor, como tinha muita que não deu para pôr na aula passada, eu deixei para fazer uma coisinha nessa aula aqui. Que é o seguinte, essa aula, eu quero que ela seja bem mais light do que a aula passada. E como vocês vão ficar até mais tarde, 9 às 11, eu não quero carregar demais esta aula, então eu pus mais coisa na aula da segunda. Se vocês ficaram com dúvida naquilo, olha, vocês podem perguntar, tá? Não deixa acumular muita dúvida, porque depois é difícil acompanhar essas coisas. Tem várias características e eu estou tentando separar as coisas de um jeito que fica mais fácil entender o que está acontecendo e tentando contextualizar isso para vocês e forem criando uma imagem disso e conseguir se localizar em termos de todas as informações que é passada nesse curso. E pelo menos todas as coisas que deveriam ser passadas e que vocês vão precisar mais para frente. Então, o que eu mudei nesse exercício? A gente viu que um loop de corrente sofre um torque, só que agora eu peguei e fiz uma bobina. Peguei um retângulo, uma forma retangular, e enrolei um fio em volta dele. Isso dá N espiras. Fez N voltas no fio aqui, em torno de alguma coisa quadrada que não está no desenho, retangular, de lados AB, e fixei um canto dele.
que a gente discutiu o torque, né, sobre uma espira livre, que ela ia girar em torno do centro de massa dela, do eixo que passa pelo centro de massa. Então agora vamos fixar um lado dela e ver o que acontece com esse torque quando eu ponho essa espira num campo magnético uniforme. Se a gente for seguir o que eu pus no slide anterior, né, do momento magnético, o momento magnético dessa bobina seria o momento magnético de uma espira vezes o número de espiras, que é a corrente total que circunda uma dada área. Então, a expressão do momento magnético seria N vezes a corrente que passa no fio, então essa corrente vai passar N vezes ali, vezes a área interna da espira. Isso na direção normal, a área da espira. Então, seria isso daqui. Aí o torque seria o Mi vezes o B. O B está na direção, tem componentes cosseno θ na direção da normal, que é x, e seno θ na direção perpendicular. Na hora que faz o produto vetorial, a componente que é paralela ao Mi some, só fica outra. Então, esse que eu pus nesse quadrinho vermelho aqui é a expressão que a gente esperaria para o torque, segundo essas duas equações que a gente deduziu na aula passada. E a área seria a área da espira AB. Então, aqui eu tenho o A, aqui seria o A maiúsculo, né? Tem o AB. Então, vamos fazer essa conta, que também é um exercício para vocês treinarem esse lance do torque. Que é basicamente o que vem em mecânica. Física 2, acho que vocês veem esse negócio do torque. Torque pela lei de Newton. É só uma aplicação daqui. Bom, então aqui, ó, nesse exercício, eu pus o B no plano XY, fazendo um ângulo θ com o eixo X. Nesse instante, nessa posição que a espira está com a normal na direção X, e essa normal é seguindo aquela regrinha da mão direita. Você pega a mão direita, põe os dedos na direção da corrente, a direção do dedão indica a normal que entra na área, o versor, a direção do momento magnético. Bom, a expressão que a gente está usando é aquela da força, né? A força de Lorentz, que agora é para a corrente. Então, o elemento de força sobre um elemento de comprimento TL, tem que fazer o elemento de comprimento, produto vetorial por D. Então, a gente tem que integrar essa expressão ao longo de toda a espira. Então, aqui eu vou pegar primeiro a força 1. A força 1 é esse lado de baixo aqui que eu marquei com 1. Pela regrinha que está aqui, dá para ver que se a corrente está na direção Y, o campo está no plano XY, então a força vai estar para baixo. É só fazer a regrinha aqui. Mas a gente vai fazer em detalhes aqui nessa expressão. Então, eu tenho que integrar nessa lateral toda quanto que vale. Bom, vai ter N espiras, então está multiplicando a corrente por N. A integral de 0 a A, que é o comprimento desse lado aqui. Aqui ele vai de 0, tem comprimento A, então ele vai de 0 até A. Na direção Y, então vai ser um dy. O B é constante em toda a região, no campo uniforme, então ele sai para fora da integral. Eu vou integrar simplesmente no comprimento, então isso aqui vai dar o comprimento A. É de 0 a A do dy. E aqui vai ser o y vetor B. O y vetor o versor y, vetor com o próprio versor y dá 0. O y vezes x é menos e. Mais para frente eu coloquei um slide com a ordem cíclica desses produtos vetoriais. Então, quando eu faço o produto vetorial de um para o outro na ordem cíclica, é positivo. Se for invertido, é negativo.
Então, aqui no caso, esse produto vetorial do y do x dá o menos z. Porque se fosse a ordem cíclica, né, é x vezes y dá z. Agora, se eu invertir o y com x, então vai dar menos z. Bom, se eu repetir esse procedimento aqui em cima, no lado 3 aqui, a única diferença é que a corrente mudou de sentido. Então, seria o DL teria um menos aqui, né? Então vai mudar o sinal. Então, a força 3 é oposta à força Y. E isso dá um torque zero, porque elas atuam no mesmo eixo. As forças estão ao longo da mesma direção. Então, isso não tem torque. Então, provavelmente, o torque vem das forças do lado 2 e 4. Então, aqui eu repeti o desenho, né? Vai integrar do lado 2. Vai ser esse daqui. Então, eu vou de 0 até B, que é o comprimento desse lado. Agora, o DL é um DZ, né? O Z vetor B. Isso vai dar o θ chapéu. Então, o B não depende da posição, é o B ao longo de todo o comprimento desse lado. Então, o B vai sair para fora, vai ficar só a integral em DZ, que vai dar o comprimento daqui, que é B, e tem o produto vetorial da direção Z com a direção de B, que vai dar o θ chapéu. Aqui embaixo no desenho eu expliquei isso. A direção do B é cosseno θx, seno θy. Se eu faço o produto vetorial, o x vetorial isso, ó, x vezes z vai dar y. Aqui eu tenho o cosseno θ na direção y. E o z, produto vetorial com y, vai dar o menos x. Então fica o menos seno. Tá bom? E essa é a direção θ chapéu, que é perpendicular ao B e aponta na direção da variação do θ. Então é isso que ficou aqui. Como o lado B está sujeito ao meu lado 4 aqui, está sujeito ao mesmo campo, só que tem a mesma direção do lado 2, só que a corrente tem sentido oposto. Então, vai ficar menos. A corrente no lado 4 vai ser menos da corrente no lado 2. Então, se eu olhar de cima essa espira, né, o lado 4 atua onde a corrente entra no desenho aqui, e o lado 2 é onde ela sai. Se a gente usa aquela regrinha de usar os dedos para apontar cada uma das coisas, você vê facinho que a força vai estar para cá e para lá. Aí essas forças não atuam na mesma direção. Tem a mesma direção, mas não estão atuando no mesmo eixo. E é isso que produz o torque. Quanto que é o torque se um lado está fixo? Então, o 4, ele não vai girar, ele não está sobre, ele está preso ali. Então, o torque desse lado aqui vai ser 0. Então, só tem o torque do lado 2, que é a distância do eixo de giro, que é o R aqui, né, até na posição de atuação da força. A posição de atuação da força, no desenho aqui, é a direção que vai daqui, que é 0, até aqui, que é A, na direção Y. Então, essa é a posição de atuação da força, produto vetorial com a força. E a hora que eu faço isso, o Y vezes o Y vai sumir, o Y vetor X, produto vetorial com a direção X, é menos Z. Vai cancelar esse menos e vai ficar o seno θ. Então, esse é o torque, que é igualzinho o que a gente teve antes, onde AB aqui é a área da curva. Então, o torque na espira é sempre aquele, não importa onde que eu ponho o centro de giro. Eu posso colocar um eixo de giro que ela não vai girar. Ela vai ficar fixa, mas o torque é dado por aquela expressão. E aqui ela gira, ela está presa no lado 4, o lado 2 pode girar.
E qual que é a configuração que ela teria a maior energia potencial e a menor energia potencial? Qual que é a diferença? A menor energia potencial é aquela que, se eu soltar a espira, ela não vai sair dali, porque ela já está no mínimo de potencial. A hora que ela está na máxima energia potencial, se eu soltar ela, ela vai girar para procurar minimizar essa energia potencial. Então, se eu pego a relação da energia potencial que estava 2 slides atrás, né, eu vou ter isso aqui. Ó. Vai ficar o menos momento magnético da espira, né, é o NIAB, o campo B, cosseno do θ. Então, qual é o valor máximo e o mínimo? O valor máximo é quando o θ vale 0, o cosseno de 0 é 1, com o menos aqui vai dar menos. Vai ser menos isso aqui. Então, essa é a energia potencial mínima, para θ igual a 0. E que configuração seria essa? É essa espira perpendicular ao campo magnético. A hora que eu viro ela aqui, ó, a força 2 vai estar puxando para a direita, a força 4 para a esquerda, ao longo do mesmo eixo. Então, ela não vai mais se mexer. Essa é a configuração de energia potencial mínima. A energia potencial máxima é o oposto disso. Esse lado que a corrente está subindo vem para cá, e esse aqui vem para cá. A direção X aqui vai ficar para cima. E agora, uma puxa contra a outra força. E isso faz com que, numa posição de equilíbrio, eu posso pôr ali, se não tiver nenhuma perturbação, pode ser que ela fique. Mas qualquer coisa que faça com que a força deixe de atuar exatamente no mesmo eixo para uma contrabalançar a outra, surge o torque que vira ela de 180 graus. Tá? Então, essa é uma coisa que eu achei, como falei muita coisa na aula passada, correndo, tudo, eu achei legal fazer uma coisa mais em detalhes, para vocês verem como que se usa essa relação do torque sobre uma bobina, que é o que define e a bobina que você define ela a partir do momento magnético dela, momento de dipolo magnético. Bom, então, tudo que eu falei até agora, ele foi assim, através de décadas e de séculos, né, de aplicação dessa força, supondo que eu tivesse campo magnético. Em um instante eu falei como produzir. E agora a gente vai entender, eu espero conseguir explicar para vocês, como que se entende, como que entendemos que nós éramos capazes de produzir campo magnético. E a dificuldade que foi estabelecer isso. Bom, a gente descobriu, a gente que eu falo é a humanidade, descobriu que uma corrente produzir um campo magnético, eu imagino que foi simplesmente estar mexendo com eletricidade, com corrente. E antigamente era muito comum você trabalhar com bússola. Se uma bússola por perto, ela é muito sensível ao campo magnético de uma corrente. Você ligar e desligar uma corrente, você vê ela mudando de direção. Então daí começou a intuição que, opa, espera aí, se eu tenho uma corrente, eu estou produzindo um campo magnético. Ou algo equivalente ao campo magnético. Então, aí, empiricamente, dá para se deduzir a equação de que, como a direção da corrente afeta, produz o campo no espaço. Mas você rolando algum jeito de testando uma bússola, ver como é que ela mexe mais ou mexe menos. A questão é como normalizar isso. Que parâmetro você tinha para determinar uma unidade para o campo magnético? Porque quando eu falei da lei de Lorentz, né, força de Lorentz, a unidade do campo B eu já dei ela. Mas no momento que você começa a perceber que você
cria campo magnético, qual que é a escala? Ou seja, a minha pergunta é, esse μ0 4π, como é que isso surgiu? Por exemplo, o Coulomb, ele viu que tinha a propriedade de interação das cargas, atração ou repulsão, e ele pôs uma constante aí. E aí depois ele foi dimensionando essa força. Agora, o campo magnético você não tinha uma referência. Por quê? Porque o campo magnético que se conhecia na época era de um ímã. E esse ímã, quanto que é isso? Como é que você vai determinar esse valor? Então, aí que a gente vai passar por ela, né? Que é a lei de Ampère. Agora foi o Ampère que achou um padrão para calibrar o campo magnético. Então, aqui eu vou falar, a gente já vai usar na lei de Biot-Savart μ0 4π, que não vai pôr uma constante depois de descobrir o valor dela. A gente vai fazer o cálculo sabendo já dessa fórmula aqui, que tem essa expressão aqui é a permeabilidade magnética do vácuo, mas vamos aprender a usar essa fórmula do Biot-Savart. E ela é análoga. Lembra que a gente começou o curso falando, olha, eu tenho a força de Coulomb e eu consigo calcular o campo baseado nessa equação. E ele valia sempre aquele jeito de fazer a conta para calcular um campo de uma distribuição de carga, mas ela não representava a propriedade a propriedade física da forma mais fundamental que existia. E aí a gente viu a lei de Coulomb, que ela sim é uma representação fundamental da propriedade da natureza, que é que existe cargas pontuais. Então tem as partículas que elas são as portadoras de carga do campo elétrico. Então a gente vai começar a aplicar o campo magnético, ver como é que faz a conta, e depois a gente vai ver a lei fundamental do campo magnético. A gente vai ver primeiro a lei de Ampère, vai ver a lei de Biot-Savart, né? Depois tem a generalização da lei de Ampère, e mais para frente vai ter de Ampère-Maxwell, que é o que completou as equações. Então, a ideia agora, a gente vai brincar um pouquinho com a lei de Biot-Savart, aprender a fazer cálculo básico, que vale para qualquer configuração de corrente. Você sempre consegue fazer o cálculo usando a lei de Biot-Savart. E aí depois a gente vê a teoria a forma mais geral da teoria, que é a lei de Ampère, e ela facilita muito fazer o cálculo de campo magnético em alguns casos. É a mesma coisa da lei de Gauss. Em alguns casos, dentro de certa simetria, você conseguir usar a lei de Gauss para fazer facilmente a dedução de qual era o campo. E a lei de Ampère vai ser a mesma coisa, análoga, né, em relação à lei de Biot-Savart. Tá? Bom, de tudo isso que eu falei, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Hoje eu quero fazer uma aula mais tranquila, a gente tem tempo para bater papo, perguntar alguma coisa, tá? Porque se eu embalo na falação aqui, aí depois chego lá no fim e vocês falam, nossa, professor, que aula densa. Beleza. Então, ó, essa parte da lei de Biot-Savart, ela é bem simples. E quando a gente fala, olha, comecei a falar desde da parte da eletricidade. Né? A primeira coisa a fazer é definir um referencial. E no exercício da prova, no primeiro exercício da prova lá, vocês viram o que faz a diferença de você olhar para um problema e saber construir o referencial, escolher o referencial apropriado, né? Para fazer a conta. Então aqui, ó, é a mesma situação. Tem que saber escolher um referencial para você fazer a conta. Uma vez, quem que são os parâmetros que você precisa definir na sua escolha de referencial? Bom, a escolha do referencial é onde eu vou pôr minha origem. E como que eu vou descrever a posição do elemento de corrente. Agora não é elemento de carga, é o elemento de corrente. A direção do elemento de corrente
e a posição de observação. Tá lá. Então, aqui na lei de Biot-Savart, aqui tem uma das regrinhas para calcular a direção do campo produzido. O vetor R minúsculo, ele é sempre o vetorzinho que vai do elemento de corrente até na posição de observação. O R chapéu é ele dividido pelo módulo dele, que a gente expressa assim. Então, quando eu pus a origem aqui, genérica em qualquer lugar do espaço, eu preciso definir dois vetores. Eu preciso definir aonde está o elemento de corrente e aonde está o observador. Então, é isso que está nessa continha. É esse R minúsculo que entra aqui. Então, veja, não é só você olhar essa expressão e falar, a lei de Biot-Savart é legal. Precisa entender o que esse R que está aqui quer dizer. Como que eu defino ele? Então, como eu vou definir os elementos de corrente e como eu vou calcular a distância do elemento de corrente até a posição de observação. Então, é isso que, de forma bem geral, que vale sempre, está escrito aqui. Na pós, talvez, tem outros tratamentos, abordagens matemáticas que permitem você calcular de um modo mais geral ainda isso que eu estou falando, ou representar, pelo menos, numa matemática mais concisa, esse tipo de conta, ou esse tipo de integral que vai sair disso daí. Integral aonde? Olha, aqui é um elemento de campo criado nesse ponto, por esse elemento dl. Então, o campo total tem que integrar ao longo do comprimento do fio. Então, aqui a gente vai começar fazendo o cálculo mais fundamental que tem, que é o cálculo de um fio retilíneo e longo. Ele é um cálculo importante, que se usa bastante e também se usa para fazer exercícios para testar se entenderam os conceitos. Então, na hora que eu ponho um fio retilíneo, que a corrente vai estar ao longo de uma direção bem definida, a primeira coisa que se precisa saber disso é que esse produto vetorial aqui, ele me diz que não vai existir campo magnético ao longo dessa direção da corrente. Então, posso pegar um fio de comprimento finito, só que na hora que eu falo isso, na distribuição de carga, você não tem que se preocupar de onde a carga está vindo. Você põe a carga lá e boa. Agora, a corrente não, é uma coisa em movimento. Ela vem de algum lugar e vai para algum lugar. Então, eu não posso falar, vou pôr uma corrente aqui, né, e olhar o campo aqui. Porque essa corrente tem que estar indo para algum lugar. A única situação que isso vai ser diferente é quando eu tenho uma corrente que sobe e desce, que é uma antena. Mas aí também vocês vão entender lá para frente que justamente como uma carga chacoalhando nisso daqui, que estaria emitindo radiação, que é um sinal de rádio, tudo isso está indo para os lados. Para frente aqui não sai nada. E não sai por causa desse produto vetorial que está aqui. Tá? Que a carga, ou a corrente, ela não produz campo magnético na direção dela. Então, se eu fizer uma distribuição, um fio, a configuração de um fio, as partes que a corrente aponta na direção do observador, eu não tenho contribuição desse pedaço na força. E isso é legal, porque tem alguns exercícios que cobram exatamente ter sacado isso. Você faz a corrente indo até uma espira, a parte que leva e traz a corrente aponta para a direção de observação. Então, você não vai ter o efeito disso daí. O que produz campo ali é simplesmente a outra parte da corrente que não aponta naquela direção. Bom, voltar à conversa do fio aqui. Como que a gente vai pôr a carga, descrever isso aí? Então, aqui nesse exemplo, pegamos um fio, colocamos ele ao longo da direção Z, e a posição de observação é qualquer ponto no espaço. Então, é um x, y,
Então, o R sem a aspinha aqui. X na direção X, Y na direção Y e Z na direção Z. Qualquer lugar do espaço. E o R' é que é a posição das cargas, da corrente, desculpa, que é ao longo do eixo Z. Então, quem que vai ser a separação do elemento de corrente até no observador? Vai ser o R', vai ser o XYZ menos o Z'. Então, só fica essa diferença aqui para ser levada em conta no R'. E o DL? É o DZ' na direção Z. O DL é ao longo do fio, é DZ, na direção Z. Então, como é que vai ficar essa expressão aqui em cima? Bom, embaixo vai ficar o quadrado disso aqui, o módulo ao quadrado. E em cima vai ficar o R chapéu. Só que para não escrever o R chapéu, só para eu vou calcular R chapéu, é o vetor R sobre o módulo. Então vai ficar mais um módulo embaixo. Então aqui tem o módulo do R. É o quadrado disso aqui tirado a raiz. Aí eu elevo ao cubo. Porque aqui em cima, em vez de usar o versor R, eu uso o vetor R. Se eu usasse o versor R aqui seria em vez do 3 seria 2, 2 sobre 2 é 1. Seria isso aqui, que é o R quadrado. Mas como eu estou escrevendo com o vetor R aqui, então aqui precisa ter esse 3 meios aqui. É bem parecido com o lance da carga. Não tem muita diferença nisso. E agora a gente vai fazer a conta disso. Só que antigamente era um versor em cima, agora além de ser um versor, eu preciso fazer a conta do produto vetorial. Aqui eu pus um link do Wikipedia, que é só onde eu peguei a figura aqui, que eu achei bonitinho, facinho para vocês verem. Um dos modos de saber a direção de cada coisa. Você não calcula o módulo assim, mas você calcula as direções. E a gente vai usar daqui a pouco isso. Bom, então a gente vai fazer o produto vetorial da parte que está no nominador daquela fração. Isso aqui é o Z chapéu vetor o R. O Z é a direção do DL e o R' é a posição que vai de cada elemento de corrente até na posição XYZ. Na hora que eu faço o produto vetorial, o componente Z some. Então só vai sobrar o Z vetor X e o Z vetor Y. Isso aqui, ó, Z vetor X é a ordem cíclica, vai dar Y. Aqui, ó, X, Y, chapéu. O Z vetor Y não é cíclico. O cíclico seria Y para Z. Então, como está invertido aqui, vai aparecer um menos aqui. Ficou X na direção Y, menos Y na direção X. Tudo isso sai da integração do campo. Sai para fora da integral. Na hora que eu vou calcular o B, né, seria a integral do dB, que vai de uma posição Z1 do fio até uma posição Z2. Isso não depende do Z, então saiu para fora. E aí ficou esse termo integrando. Agora que vem a habilidade, por exemplo, como é que eu resolvo isso? Como a origem é arbitrária, eu posso escolher, eu estou falando de um fio longo, não definir aonde que eu estou em relação ao fio, as extremidades dele. Eu vou colocar o observador no plano mediatriz do fio, ou seja, em Z igual a 0. Então eu vou pôr o plano XY passando pelo observador. A única coisa que pode mudar com isso, se eu tiver um fio de comprimento finito, é onde estariam as extremidades. Eu escolho do jeito que vai ser mais conveniente. Então, vou pegar aqui Z igual a 0. Né? O que significa? Que esse Z daqui vai sumir. Então, minha posição de observação, o R, vai estar no plano XY. Vai ficar um isso. Se eu escrevo o X, então a componente vai ser o R cosseno φ. Agora estou pondo em
usando o ângulo azimutal, né, no plano XY, para descrever a componente x e y. Então, esse R cosseno φ é a componente x, o R seno φ é o y. Se eu substituo isso nessa expressãozinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui tem uma direção. Se eu substituo esses valores ali, eu vou ver que isso nada mais é que a distância R, que eu estou do eixo x, vezes o versor φ-chapéu, que é perpendicular à posição. Onde o φ-chapéu é isso aqui. Então, esse produto que está entre parênteses aqui fora da integral, eu posso escrever simplesmente como R φ-chapéu. Então, eu ponho isso aqui, aí significa que eu vou ter um R que eu vou entrar aqui, então ficaria um R dz'. Aí eu pus mais um R aqui, que eu compensei dividindo ele aqui embaixo. E o porquê que eu fiz isso, é porque isso vai ajudar ali na hora que for resolver essa integral. Então eu tenho que resolver essa integral aqui em dz'. Um jeito de resolver ela é fazendo... Eu vou fazer uma transformação de variável e eu vou descrever essa integral em relação a esse ângulo alfa. Então, cada posição z aqui, que eu estou ao longo dessa direção, que é o z', vai definir um ângulo alfa. Então, eu vou escrever essa integral em função desse ângulo alfa. Porque vocês vão ver que vai dar algumas igualdades trigonométricas ali, que vai sumir a dificuldade dessa integral. Então, é isso que eu pus aqui, né? Então, z' aqui nesse desenho, né? Z' sobre R é a tangente alfa. Então, z' é R tangente alfa. Então, eu vou trocar a variável z' da integral por alfa. E para fazer isso, eu preciso calcular o dz'. É aqui que eu estou fazendo isso. A dz' é R da derivada do tangente alfa em relação a alfa de alfa. A derivada da tangente, vocês não lembram, tem que usar a regra da divisão, né? Porque a tangente é seno alfa sobre cosseno alfa. Você aplica aquela regrinha da derivada quando você tem a divisão de duas funções. O resultado disso vai ficar cosseno ao quadrado de alfa embaixo. Então, o dz', ele é o R de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa. Aí, vamos olhar a outra, o que é o R, né? Acho que eu tenho que voltar no desenho lá, para vocês verem isso aqui. Ó, a raiz de R quadrado mais Z' quadrado é a hipotenusa disso daqui. Então, o Z' ao quadrado mais R quadrado é isso aqui. E é isso que está variando aqui embaixo. É esse valor. Só que elevado ao cubo. Mas é esse valor. E eu quero escrever isso em função do alfa. Então, esse valor aqui, se eu tomo o cosseno alfa, é o R. Isso não vai mudar. Quer dizer, eu variando esse ângulo alfa, esse R é constante. E aqui embaixo vai aparecer um cosseno. Ó. A hipotenusa, cosseno do ângulo, é o cateto. O oposto, que é o R. Cateto embaixo. Então, ó, vamos esclarecer. Vou voltar aqui no começo, aqui ao fio. Lembra que a gente tem que passar duas variáveis? Uma para descrever dois vetores posições. Um para descrever a posição do observador e outro para descrever a posição do elemento de corrente. Então, eu chamei aqui nessa expressão geral, o R' é a posição do elemento de corrente e o R do observador. E a hora que eu peguei o fio, né, a posição do elemento de corrente está ao longo do eixo Z, porque eu pus o comprimento do fio, que é um fio retilíneo, sobre o eixo Z. Então, eu estou chamando de Z', é que as posições sobre o eixo Z dos elementos de corrente. E o DL vai ser um dz'.
E eu pus o linha para não confundir com uma posição qualquer do espaço que tem componente Z. Espero que ajudou. Então, agora, ó, a gente volta aqui. Então, eu só estou pondo esse linha que é para não confundir, e também porque o Z do observador lá ficou sendo 0. Então, aqui, ó. Aí, essa raiz, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, é R cosseno alfa. Então, esse termo que está no denominador aqui, elevado ao cubo, é o R ao cubo por cosseno ao cubo, cosseno de alfa ao cubo. Então, eu troco agora. O R2 está aqui. O DZ, eu troco por isso. Vai ficar o R cosseno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado de alfa, cosseno de alfa ao quadrado, vezes o D alfa. E esse termo aqui que ficou esse. Só que ele estava embaixo, isso. Né? Ele está aqui embaixo. Ele aparece virado. Então, ó, aqui tem R com R quadrado. Por isso que eu pus o R quadrado. Que vai dar R ao cubo, que vai cancelar esse. Então, eu sumi o R. Ou seja, a distância que eu estou não entra mais na conta no momento que eu fiz isso. E o cosseno ao cubo de alfa dividido por cosseno ao quadrado. Então, só sobrou cosseno alfa de alfa. Então, toda essa integral aqui, que pode parecer complicada, eu consigo converter ela em uma simples integral de cosseno alfa de alfa. Eu sei a solução. A integral do cosseno de um ângulo é o seno dele. Agora, eu só preciso definir quem são os limites de integração. Então, se eu tiver um fio qualquer, com um comprimento finito, aqui, essa integral, no ângulo aqui, teria que fazer ele representar esse comprimento. Quando tem para baixo, tem para cima. Aí você fala assim, mas a corrente vai até lá em cima e vai para onde? Ela indo para algum lugar, ela vai produzir campo também na posição de observação? Pode ser que não. Você quer ver um desenho? Deixa eu fazer um desenho aqui. Ver se vai ilustrar um pouquinho. Aqui está a posição de observação. Suponha que o fio terminou aqui. O que eu faço com a corrente a partir desse ponto para ela não produzir campo para cá? Se eu ponho o condutor indo assim, ó, aqui, a corrente que vai nesse pedaço está alinhada com R. Ela não produz campo aí, justamente por causa daquele produto vetorial, do DL, produto vetorial com a posição de observação. E a mesma coisa aqui embaixo. Se eu trago a corrente de um ponto, de um modo que o fio está alinhado aqui, ó, não dá para desenhar. Ele está ao longo disso daqui, ó. Se o fio vem nessa direção, faz isso e vai para cá, a corrente, esses segmentos aqui que são alinhados com a posição de observação não vão produzir campo. E eu só vejo exatamente o campo desse pedacinho. Esse truquezinho é, na verdade, um truquezinho que o Ampère usou para determinar com precisão a permeabilidade magnética, para calibrar aquilo. Tá? Então, vamos em frente aqui. Bom, então vamos assumir que o fio é muito longo nas duas direções. Então, quanto vai ficar essa integral aqui? Em duas situações. Por que eu preciso definir em duas situações? Porque o alfa aqui ele vem diminuindo e aqui ele está aumentando. Aqui é um alfa e aqui para cima é outro. Então, eu preciso dividir isso aí em duas partes. Primeiro, eu vou pegar na parte do Z' menor que zero. Ou seja, eu vou pegar toda a parte do fio que está abaixo do plano XY. Quanto que vai variar o alfa? Ele vai lá, ó, qual é o valor máximo que ele vai estar? Isso vai para infinito aqui. Né? O valor máximo do alfa vai ser menos 90. E ele vem até zero. Então, eu vou ter a integral de menos 90 até zero. Vai ficar o seno do alfa 2 menos o seno do alfa 1. O alfa 2 é zero, vai dar zero. Aqui é menos o seno de menos 90. Vai ficar 1. Então, aqui tem a contribuição de 1 dessa parte aqui.
E daqui para cima é a integral de 0 a 90, que é a parte do Z do fio que está acima do plano XY. Aí dá o mesmo resultado. Se eu vou de 0 a 90 aqui, vai ficar 90, que dá 1 menos o 0. Então, essa integral toda aqui, ó, o fio indo de menos infinito para infinito, vai ser um 2. Vai contribuir só com 2. E aí eu pego a parte que tinha aqui na integral. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó, M0 e 4πr. E vai sobrar só um 2 que vai vir aqui. Dessa integral toda dá um 2. Então fica isso. Esse é o campo produzido por um fio retilíneo longo. B igual a M0I sobre 2πr. O φ é a direção. Ela é sempre, em qualquer posição, ela está perpendicular ao fio. Ou seja, ela vai estar na posição de observação e é perpendicular a ela também. É esse ângulo, o φ chapéu. Que também pode ser escrito desse jeito aqui. Por que eu estou mostrando desse jeito aqui? Porque para fazer a representação gráfica desse campo aí, eu uso essa conta aqui para fazer essa parte aqui. O φ sobre o R. Fica isso. Aí você fala assim, mas por que aqui está ao quadrado? Aqui? Tá vendo que é x quadrado mais y? Isso aqui é r quadrado. Mas porque o φ não tem módulo. Mas isso aqui tem. Na hora que eu escrevo assim, lembra, isso é r φ. Então, se eu tenho isso, eu tenho que multiplicar por r em cima e por r embaixo. Aí eu tenho essa forma aqui. Aqui vai ficar o r quadrado. Isso. Então, são dois jeitos de escrever. Então, eu vou mostrar como é que fica o campo usando esse cálculo aqui. Eu até pus o negocinho do MATLAB aqui para fazer a conta. E ele faz essa conta exatamente. X quadrado mais y quadrado. E aí você tem o y dividido por isso e o x dividido por isso, dando as duas componentes do campo. E aí eu coloco isso, cada uma, fiz uma malha aqui, né, x, y, cada ponto da malha ele calcula o campo que teria ali. Naquelas outras rotinas de MATLAB que eu indiquei nas aulas, lá alguém tentou brincar com aquilo, deu certo, não deu? Vocês não tiveram tempo de mexer. Então, aqui está uma representação do campo. E aqui está a regrinha que a gente usa para determinar a corrente, que é a mesma regrinha que a gente usou para calcular a direção do momento magnético, do momento de dipolo magnético, o V. Só que você colocava os dedos assim, ó, na direção da corrente. Só que ela também vale no campo B. Eu coloco o dedão na direção da corrente e ela me dá o sentido do campo. Ó, essa corrente aqui com essa bolinha no meio significa que a corrente está subindo. Então, se você pega a mão direita e põe o dedão apontando para você, os outros dedos da mão indicam o sentido do campo. Ele vai fazendo isso em volta. E ele cai como? Ele cai com R. Isso aqui vai caindo com R. Não cai com R quadrado. Se você junta esses pontinhos aqui, ele vai caindo assim. Essa queda aqui é com R. Ó. Esse aqui, ó. Ele vai caindo com R. Esse aqui tem módulo unitário. Esse aqui ele aumenta com R, por isso que ele cai com R quadrado. Mas esse aqui que é a representação disso. Então ele vai caindo com R. Isso aí. Então essa é a parte que foi pela primeira vez identificado, né, o campo que a gente produz com uma corrente. Então isso que é interessante, qualquer circuito que você tem um campo armazenado, você tem um campo em volta dele. E esse campo, ele é uma energia. A energia que você está gastando para manter aquele circuito funcionando, ela está representada nesse campo.
E agora que vem a parte que acabou levando o ampere a encontrar uma unidade do campo, que seria o... Eu tenho dois campos, dois fios paralelos. A gente sabe calcular o campo que o fio produz. E a gente sabe também calcular qual a força que um fio sente na presença de um campo, que vem lá da equação da força de Lorentz. E aí a gente pode fazer a conta de quanto que é o valor da força entre dois condutores. Isso é um princípio que está envolvido com o quê? Olha, imagina que eu coloco, eu não fiz nenhum desenho disso, mas eu devia ter feito. Eu coloco um peso em um desses condutores e o outro eu posso ajustar a corrente. Então eu posso ir ajustando a corrente no outro fio até a força equivaler ao peso. Então seria o quê? Uma balança usando a força entre condutores, com corrente. Então, ó, em cada fio eu vou ter essa expressão do campo que a gente acabou de calcular ali. A gente tem que calcular o campo produzido pelo fio 1, que é o de cima aqui, e o campo produzido pelo fio 2. Em cada um dos casos, o que vai mudar? A expressão é a mesma, mas o φ eu vou ter que mudar a origem, tem que fazer uma translação da origem. Então aqui eu estou olhando aqui por trás os fios, estou vendo a corrente indo para lá. Aí eu tenho x, y, z. Na hora que eu for calcular essa expressão aqui, eu preciso pôr essa corrente, essa origem, coincidindo com esse fio. Na hora que eu for calcular essa de baixo, aqui o P2, eu preciso pôr esse sistema de coordenadas coincidindo, essa origem, coincidindo com esse fio aqui. Então vamos lá. Para o fio 1, eu quero calcular o campo aonde? O campo que o fio está produzindo na posição do fio 2. Então, esse campo está aqui em cima. O fio está aqui, ele está produzindo um campo P1 nesse fio aqui, que é esse campo azul que está aqui, ó, indo para a esquerda. Qual que é o valor dele? Então eu pego a expressão que está aqui. Bom, qual é que vai ser o φ? Se eu pego essa origem e coloco aqui, o φ aqui ele vai ter que girar 180 para chegar aqui. Tá? Então, esse P1 que está aqui, a hora que ele está produzindo no fio 2, esse φ que está aqui vale 180. Então aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 1. Aí, ó, menos y. Por isso que esse P1 está para lá. Eu já apliquei isso aí. Agora vamos fazer o contrário. Vamos calcular o campo que esse fio de baixo aqui produz em cima. Então eu pego isso daqui, coloco aqui. O fio 1, a corrente 1 vai estar para φ igual a 0. Ela vai estar em cima. Então é a mesma expressão na posição φ igual a 0. Que vai sumir isso, isso aqui vai dar 1. Agora está na direção 1. Então é isso. É por isso que esses campos é a mesma expressão, né? Mas eu só estou comutando ali o observador com a fonte, a posição do fio de observação. Então eu troco a direção dos campos que eles produzem. Mas isso por quê? Porque os fios, as correntes têm o mesmo sentido. Se eu inverter uma das correntes, eu inverto o sentido do campo que ela produz. Ficou claro esse desenho? As continhas? A separação dos fios é esse R aqui. Por isso que tem o R embaixo. Perguntas? Tranquilo, né? Bom, a gente calculou o campo que existe em cada condutor. Agora vamos calcular a força. A força sobre o fio 1 é a corrente que passa por ele, vezes a direção dele, né, o L vetor aqui. O L vai ser o comprimento dele. Depois eu vou explicar como é que faz para determinar esse comprimento. Isso não importa quanto é, porque a gente vai calcular a força por unidade de comprimento. Então ele tem um comprimento aqui, que ele é paralelo com o
na direção do Z. A corrente, as duas correntes estão na direção do Z. Então vai ficar o Z produto vetorial por Y. Vai ficar menos X. Menos a direção X. Então a força aqui, ó, vai estar no menos X. Se a gente voltar para o slide anterior, o X é isso aqui, ó. O menos é para baixo. Então, ó, a força 1, força sobre o fio 1, que é produzida, logicamente, pelo fio 2, aponta na direção do fio. E o outro, que é simplesmente é só o campo que inverte, a corrente tem a mesma direção, ele vai dar para cima. Ou seja, os fios estão o quê? Se atraindo. Então, eles têm correntes paralelas e a força entre eles é atrativa, eles se atraem. É essa a conclusão dessa continha aqui. Tem o mesmo módulo, né? Entra o I1 vezes I2, dividido pela distância, 2πr, que é a separação deles, por comprimento. Então, ó, a conclusão dessa continha aqui, né, é que correntes no mesmo sentido, os fios vão se atrair. Se eu inverter o sentido de uma delas, eu inverto simplesmente a direção do campo, que logicamente vai inverter a força. E aí eles passam a se repelir e não se atrair. Quer dizer, se eu inverto uma corrente, a força sobre ela vai ser diferente, mas o campo que ela produz também. Então eu mudo as duas coisas. Então a regra que fica é isso, ó, as correntes estão no mesmo sentido, que nem esse desenho aqui da esquerda, eles estão se atraindo. Se eu inverto o sentido de uma delas, eu inverto o campo. E aí a força que ele sofre, como o campo que ele produz, vão estar invertidos. E eles vão se repelir. Então é o oposto da carga, né? Carga igual se repele e diferente se atrai. Aqui não, corrente no mesmo sentido se atrai e corrente em sentidos opostos se repele. E aí que vem a expressão da força por unidade de comprimento. O L estava aqui, eu não sei quanto é esse L. Então eu ponho dividindo aqui, eu tenho uma expressão muito bem definida, que é a corrente em dois condutores que eu controlo e a separação entre eles, que é uma coisa que eu controlo. Então eu posso medir o I0. Então essa que foi a configuração, né, que permitiu pela primeira vez determinar um valor para aquela constante magnética que dava a força entre condutores. Isso até recebeu um nome, né, Lei da Força de Ampère. Tem um link que descreve um pouquinho quanto que isso foi feito. Se eu não me engano, a lei de Deus era 1830, por aí. Essa lei de Ampère, que quando ele determinou isso, já era 90 anos depois, acho que era 1900 e tralalá. Está nesse link aqui, vocês lembram. Então, qual é que é a configuração que garante uma medida precisa? Eu minimizo as interferências. Né? Eu consigo medir exatamente, com uma boa precisão, o valor da permeabilidade. Um modo é o seguinte, eu tenho um fio longo, então o campo que ele está produzindo, ele é sempre aquele campo, esse campo esférico perpendicular ao fio. Ele não tem componente na direção do comprimento do fio. É sempre perpendicular. Aí se esse segmento que está em cima, eu trago a corrente assim e vai embora assim, esse segmento da corrente vindo e esse indo, ela não está produzindo campo magnético no fio de baixo. Ela só produz campo aqui assim. E ela também não sofre força devido a esse campo produzido aqui. Quer dizer, sofre, mas ela se cancela. O campo produzido no fio de baixo, pelo sentido que essa corrente está, se eu uso aquela regrinha da mão direita, ela vai estar aqui saindo na folha. Aí se eu faço o produto vetorial com a corrente vezes esse campo, num caso vai dar o campo, deixa eu ver aqui como vai ficar aí, aqui a força nesse segmento ali vai estar para a esquerda. A
força aqui vai estar para cá e a força aqui vai estar para cá. Então elas se cancelam. E se os dois têm a corrente no mesmo sentido aqui, né? Aqui vai se atrair e eu tenho a medida desse comprimento, tenho a medida dessa distância. E eu controlo o quanto eu ponho de corrente. Então eu consigo resolver isso daqui. Então a expressão que estava lá, né, força por unidade de comprimento, vai dar isso. E aí que vem a definição. Qual é a força que eu sinto ao passar 1 ampere por esses fios que estão separados de 1 metro. E aí que vem a unidade. Isso aqui dá uma força de 2 vezes 10 a menos 3 newton por metro. Então, a Mi0 aqui, tem um 2π aqui, passa para cá, fica 4π vezes 10 a menos 7. E aí que eu tenho o valor da permeabilidade magnética. Uma coisa interessante, era que eu estava procurando uma figura bonitinha para pôr aqui, né, que eu tirei disso daqui, é que eles estão falando lá, eu não sabia disso, que há 2 anos atrás, em 2019, esse valor aqui foi redefinido, né, e apareceram uns zerinhos, desculpa, uns números diferentes de zero, lá pela 10ª casa, que é 4π vezes 10 a menos 7, mas lá no fim vai mudar um pouquinho o valor. Vocês dão uma olhada lá. E aqui eu estou fazendo a checagem das unidades. Por essa expressão que está aqui, ó, zero aqui, eu tenho ampere aqui por metro. Ampere quadrado por metro. Isso dá o quê? Newton por metro. Então, o metro por metro que cancela, a unidade do Mi tem que ser Newton por ampere quadrado. Que é isso aqui. Mas lá no começo, quando a gente fez a conta calculava o... Eu sei que eu já pus essa expressão. Que é a Tesla por metro por ampere. Ah, não. É que eu falei da lei de Biot-Savart na outra aula, que a gente ia falar dela, né? Pus o Mi0, dei o valor dele, só que dei nessa unidade, ó, Tesla vezes metro por ampere. Então aqui só está mostrando que dá a mesma coisa que essa aqui. E, em algum instante, eu vou fazer uma lista, eu fiz uma aula atrás, usando todas as unidades físicas que a gente tinha usado até aquele momento. Com a introdução do campo magnético, aparece um monte de outras outras, muita mais. Então, em algum momento, eu vou parar e fazer uma lista para vocês de todas as possíveis combinações de variáveis, de unidades que pode ter. Então, nesse caso, a permeabilidade seria Tesla vezes metro por ampere. O Tesla se substitui por isso. Você vai ver que vai ficar coulomb segundo é ampere, que vai acabar ficando ampere quadrado embaixo por newton. Que é isso aqui. Só para conferir essa unidade. Então tá, ó. O que a gente fez até agora? Pegamos a lei de Biot-Savart, calculamos o campo do fio, calculamos a força entre condutores. Aí combinamos a fonte de campo magnético, que é a lei de Biot-Savart, que é a corrente, e a força de Lorentz, que é a força que um fio sente na presença de um campo magnético. Por que o fio sente? Porque ele tem uma corrente, ele tem carga. Então é assim. A corrente. Depois a gente vai ver que é o campo elétrico, na verdade. A corrente é uma carga em movimento, ela está produzindo um campo magnético. E na presença de um campo magnético, ela também sente força. Então o movimento da carga produz campo magnético, mas numa região do espaço que tem campo magnético, ela também sente uma força. Você vê que eu combinei as duas coisas até agora. Já mexeu com essas duas propriedades da física. Então, agora a gente vai aplicar a lei de Biot-Savart de novo, só que numa configuração a um anel.
E ele também é importante fazer essa conta em detalhes. Então, aqui, ó. Campo magnético de um anel de corrente. Eu posso pôr esse anel e eu falo assim, eu quero calcular o campo em qualquer lugar do espaço. Tá, mas como que a corrente chegou até? Então, se eu ponho ela vindo por dois condutores bem próximos aqui, o campo de um vai anular o outro. Então, aqui eu não tenho, isso aqui não produz campo. Porque eles estão tão próximos que qualquer posição que eu for, que é significante maior que a distância entre eles, eu já anulei o campo. E na direção do centro aqui, elas estão alinhadas com ela, também não produz campo. Então, assim é um jeito que eu levo a corrente, sem me preocupar com o campo que ela está produzindo, e eu sei o caminho que ela chegou até ali. E aí eu consigo calcular simplesmente fazendo a conta do formato do circuito. Mas na verdade não é assim, né? Se você pega, por exemplo, um circuito numa casa, circuito corrente elétrica, toda vez que você está passando uma corrente ali, você tem esse campo magnético. Só que não é uma corrente constante. É um campo alternado. E esse campo alternado, a corrente alternada, né, vai produzir um campo magnético que muda o sentido um pouco. Mas qualquer circuito elétrico, você tem campo magnético em volta dele. Você tem corrente, você tem campo magnético. Então, de novo, agora aqui a gente vai fazer uma aplicação de novo daquelas regrinhas. Temos que escolher a origem, como descrever o observador, como descrever o elemento de corrente, a posição dele. A posição e o elemento de corrente. Então, num anel, eu estou pegando o anel e colocando ele no plano XY. O Z fica perpendicular ao plano do anel. Então, como é que eu vou escrever a posição do elemento de corrente? Seria o R'. Então, se eu estou num anel, o raio é A, então fica A cosseno φ na direção X, A seno φ na direção Y. O elemento de corrente é o AD θ, que é o elemento DS, aqui, né, o comprimento de um pedacinho, que subscreve o ângulo dφ, na direção do azimuth, né, que é o φ-chapéu. E o φ-chapéu é o que eu já falei bastante, umas 3 vezes já nessa aula, esse φ-chapéu. Então, R' está aqui. Quem que é a posição de observação? Qualquer ponto do espaço. X na direção X, Y na direção Y e Z na direção Y. Quem que é o que vai? Eu não desenhei aqui, tá? Mas já tem vários desenhos parecidos com esse. O R' é uma posição aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Então, eu vou pôr aqui, ó, posição de observação do Z ao longo disso daqui. Posição do elemento de corrente está lá. E o R pequenininho ali, né? O R é isso aqui, ó. É o que vem do elemento de corrente até aqui. Então, aqui é sempre a posição de observação menos a posição do elemento de corrente. Então, quem que vai ser o B? Eu tenho que fazer a integral do anel, do elemento de comprimento, que é o dl no anel, com esses produtos vetoriais aqui, dividido pelo R ao cubo. Então, vamos lá. Tem que ter o trabalho de fazer o produto vetorial. Eu tenho o φ-chapéu, que está no dl, vezes o R. Então, φ-chapéu vezes o x, y e z. φ-chapéu vezes o x. Então, aqui que eu pus a ordem cíclica. Né? Como o φ vem antes, e eu não posso mudar a ordem, senão eu mudo o sinal. Então, eu estou multiplicando o φ, produto vetorial, com x. Aqui tem x, então esse termo vai subir e vai ficar o y. Vai ficar y, produto vetorial com x. Que é esse aqui. Aí, por essa regra aqui, ó, se eu estou girando no sentido horário,
cíclico de x para y. XY daria Z. Como eu estou indo YX para cá, vai dar um menos Z chapéu. Φ vezes o Y, produto vetorial com Y, né? Vai ficar só o X. O Y subiu. Tem um menos aqui. XY é na ordem cíclica, então vai continuar o menos aqui. Não vai mudar na direção Z. E agora tem o Φ com o Z. Produto vetorial com o Z. E aí eu tenho duas, não vou anular nenhuma. Eu vou ter o X produto vetorial com Z, que vai dar um menos Y. E o Y produto vetorial com Z, que vai dar um X. Então fica X, cosseno φ na direção X, seno φ na direção Y. Que é, na verdade, uma componente radial, na direção do raio. Aqui é φ com esteta, falha minha. Também com esteta é φ. Eu canso de ficar escrevendo tudo aí. Deixa eu só fazer uma correção. Para que hora que vocês forem ver lá, vocês saberem que está errado. Então aqui é φ. Cá. Vocês vão assistir a aula lá. Se bem que você assistir numa velocidade mais rápida lá, eles nem vê. Bom, e aqui vamos ver os elementos que vão dentro da integral. Então, aqui eu tenho, qual é o DL, produto vetorial, o vetor que vai do elemento de corrente até a observação. Vai ficar o A de φ, φ chapéu vezes isso. Com os produtos vetoriais que a gente fez ali no slide anterior, eu já sei quanto que vai dar cada um desses aqui e substituo. Onde caíram da sala. Realmente ficou pouca gente, não tinha nem notado. Mas o que será que aconteceu? É o servidor? Vou esperar um pouco, então, ver se a pessoa volta. Mas caiu quase metade, tinha mais de 30 pessoas. É o horário, o pessoal foi assistir o jogo. Nem sei se tem jogo, mas quarta-feira tem, né? Tá tendo Libertadores, coisa assim. O Santos tá dependendo de outros resultados. Ele por ele só ele não consegue se classificar. Não. Isso é coisa que eu escutei no rádio para casa. É engraçado como a qualidade dos times muda de uma hora para outra. Tem jogadores têm um elenco bom, eles negociam, vendem, traz outros. Nunca é muito constante a qualidade do nível do jogo. É verdade, fica batendo papo de futebol, que fica tudo gravado. O pessoal vai escutar lá, porque é o nosso papo. Mas só para constar, nós estamos só esperando o pessoal que perdeu a conexão, mais ou menos umas 15 pessoas caiu a conexão, ver se volta. Tá? É por isso que a gente está batendo esse papo. Bom, mas vamos continuar. O pessoal pode assistir lá também.
E aí eles vão ver que pelo menos esperamos um pouquinho, ver se eles voltaram. Onde eu estava, né? Estava aqui, ó, montando aquela integral. Então, fiz os produtos vetoriais que a gente fez lá na aula, na slide anterior, substituí tudo. Aqui, ó, a componente Z, ela vai ficar com esse termo aqui na frente. Que aqui, ó, e para simplificar ele, esse rho-chapéu, é aquele versor no plano XY, que é isso aqui. Aí eu tenho que calcular o módulo disso, do R, né? Vai dar isso, e aí eu monto a integral. Aí fica tudo esse bichão. Aqui, ó, desse de cima para esse, o que eu estou usando? Aqui eu tenho menos e menos. Então vai ficar mais A cosseno φ vezes cosseno φ. Vai ficar A cosseno ao quadrado de φ. E daqui vai vir o A seno ao quadrado de φ. Então na direção Z, os dois estão na direção Z, vai ficar o A menos o x cosseno φ e y seno φ. Que é isso aqui. Então veio dessa parte aqui. E o Z na direção no plano XY. E aqui o módulo. Então aqui está montada a integral. É aquela situação que a gente tinha da lei de Coulomb também. Né? Calcular o campo no braço. Eu tenho umas integrais podem ser bem complicadas. Não sei se dá para resolver analiticamente ou não, mas eu tenho sempre o recurso de resolvê-la numericamente. Então a solução exata sempre existe. O duro é se dá para achar a solução, por exemplo, num exercício em sala. Então, para conseguir fazer essa solução, a gente precisa limitar. E uma que dá para fazer facinho é a solução ao longo do eixo do anel. Então, o eixo do anel é simplesmente o BZ. Significa que o x e o y são zero. E a hora que eu faço isso, ó, todas as dependências com φ vão sumir. Se eu pôr x e y igual a zero, some aqui. A hora que eu sumir com o x daqui e com o y daqui, isso está ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, só vai sobrar um a quadrado. Então ficou isso aqui. E aí sumiu tudo. Aí você pode falar assim, mas espera aí, mas aqui tem dois termos. Tem A na direção Z e Z na direção ρ. Por que só ficou o A na direção Z? Porque isso aqui vai sair para fora, tudo vai sair, só vai ficar o ρ aqui dentro. O ρ é cosseno φ e seno φ, direções ortogonais. Então tem que fazer integral separado. Mas é integral de cosseno num período de 0 a 2π, que é zero. E a mesma coisa para o seno. Então é simplesmente o campo magnético ali se cancela pela simetria do anel. Cada elemento de corrente produz uma componente de campo magnético que vai estar fora do eixo Z, mas ao longo do percurso do anel, de todo o anel, e essas componentes se cancelam. Então só sobra a componente na direção do Z. E aí eu tenho que o BZ fica uma expressão muito simples, que é isso aqui. Ó. Sai tudo para fora, só vai ficar 2π aqui. Ó. A 2π. Então aqui fica, ó, π a quadrado. A vezes A e A quadrado, que é a área do anel. Então vai aparecer aqui o momento de dipolo desse anel. O 2 vai cancelar aqui, vai ficar só um 2π embaixo. Então vai ficar assim. Ó. O B na direção Z é o momento de dipolo do anel. Então, o momento de dipolo que a gente calcula baseado na área, ele também aparece na expressão do campo. Por isso que é análogo ao momento de dipolo elétrico. Também, você tem o momento de dipolo elétrico, ele produz um campo. E aqui também, você tem o momento de dipolo magnético, ele produz um campo magnético. Que é simplesmente a corrente e a área do anel, que é a área π quadrado, tem o Z. Então eu posso calcular isso aqui, facinho, essa curva azul que está aqui. Né? Então ele vem de menos infinito a mais infinito. O Z
A hora que ele passar por zero, sobra o A quadrado aqui, né? Vai ficar A ao cubo aqui embaixo, que é esse valor máximo que vai estar aqui. E assim vai. Então eu tenho essa expressão aqui, né? Eu acho que tem alguma coisa errada. Agora que eu estava vendo isso aqui, I A quadrado. Aí eu peguei só esse termo. Então isso aqui é dividido. O valor que está aqui, acho que não é bem esse. Não. Eu vou corrigir isso. Entendeu? Porque não. Para esse campo aqui, tudo bem, mas para esse, ó, a hora que o Z é zero, aqui vale o A quadrado. Então vai dar A ao cubo embaixo. E tem a área em cima. Só tem um A em cima. Não preciso corrigir isso. Mas se eu corrijo, eu explico lá. É só esse número aqui. Tá? Deixa eu marcar. Está errado. Depois eu corrijo. O pessoal que caiu, acho que desistiu mesmo, não voltou. A aula devia estar muito chata. Bom, aproximação de campo distante. Se o Z é muito grande aqui, o A vai perder o significado. Vai ficar simplesmente Z ao cubo. E aí, nesse gráfico, eu estou comparando o quão longe do raio do anel tem que ir para que essa aproximação seja válida. Então, aqui é a expressão do Z quadrado mais A quadrado. Desse jeitinho daqui, vai dar essa curva em azul. Aí, se eu comparo com 1 sobre Z ao cubo, que é o que apareceu aqui, né? Na hora que eu elimino o A, você vê que a hora que ele tiver assim, ó, 3 vezes o raio do anel, eles já começam a ficar igual. Então, essa resposta se iguala com essa quando eu tiver ali da ordem de 3 vezes o raio do anel. Eu tenho o campo lá dentro. E aqui eu só estou comparando se a unidade do B está certa. Tem um Mi0 aqui, que é Tesla vezes metro. Esse Mi aqui não é permeabilidade, mas é o dipolo, que é ampere por metro quadrado. Ampere daqui por área, dividido por metro ao cubo. Então tem o metro quadrado com metro, vai cancelar esse metro ao cubo. A com A vai cancelar, sobrou o Tesla. Então é isso. E, agora, uma soluçãozinha que dá para fazer, né? É a solução geral. Eu posso usar aquela integral que eu tinha antes lá, sem aproximar. Antes de fazer isso, deixa eu fazer uma continha aqui. Então, agora a gente viu que um campo, né, ele produz, desculpa, uma corrente produz um campo magnético. Então, eu vou pegar um elétron girando em torno do núcleo aqui, não sei quantos prótons tem aqui. Ele está girando aqui em uma velocidade típica para átomo leve, o átomo de hidrogênio. Esse elétron vai estar da ordem de 3,2 vezes 10 a 6 metros por segundo. Qual que é a corrente que ele vai ter? Qual é que é o Mi que ele vai produzir? Então, eu posso calcular qual é o Mi dele e posso calcular também o campo que ele produz, o campo distante. Então, a ideia é qual é que é o momento de dipolo magnético e qual que vai ser o B na hora que eu estou no micro de distância desse átomo. E esse raio aqui é meio ano, que é um valor típico de dimensões atômicas. Então, Mi é a corrente vezes a área. Qual que é a corrente produzida por essa carga? Bom, a corrente, a carga, a definição de corrente é carga por tempo. Então, quanto tempo o elétron leva para dar uma volta aqui? É o período dividido pela velocidade. Então, o IA, a corrente, vai ser o elétron,
dividido pelo tempo, pelo período, que é 2πr, que é o perímetro, dividido pela velocidade. Então, isso aqui é a corrente, vezes a área, que é πr quadrado. Então, vai ficar 1/2 da carga do elétron vezes a velocidade vezes o raio. Então, substituo os valores lá, carga do elétron, velocidade e raio. Isso vai dar, no Mi, 1,27 vezes 10 a menos 23 angstroms vezes metro quadrado. Aí, comparando com aquela... Eu falei no final da aula passada desse magnetron de Bohr, para dar um exemplo de quanto que era o momento magnético de átomos como o do ferro e o do neodímio, que produz efeitos magnéticos grandes. Né? Da onde que vem esse valor do magnetron de Bohr? Eu não consigo explicar isso para vocês, porque esse valor ele aparece a partir da quantização do momento angular e tem aquela constante característica da física quântica, que é a constante de Planck. Então, aqui não consigo explicar esse valor, né, ainda, mas vocês vão entender lá na mecânica quântica, em algum dia vocês vão entender. E aí fica... se você vai pesquisar o momento magnético de átomos, você sempre encontra em função desse magnetron de Bohr, que vale isso. Então, se eu escrever esse valor que eu tenho aqui em função disso, é 1,4 magnetron de Bohr. Então, calcular o campo a 1 micro, Z igual a 1 micro, eu tenho o Mi0, que está aqui, que ele vem da expressão que estava nesse slide aqui, ó, Mi0 sobre 2π. O Mi0 é 4π, né? Subdividido por 2π, sobrou 2 vezes 10 a menos 7. O Mi é o momento magnético, a distância que ele cai com a distância ao cubo. Eu estou a 1 micro, então 10 a menos 6 ao cubo. Isso vai dar um campo de 2,5 vezes 10 a menos 12 Tesla, ou 2,5 picotesla. Eu também coloquei na aula passada um link para um site que dava todo o alcance dinâmico em que se consegue medir o campo magnético. E o picotesla nem é muito fraco. Tinha até de atotesla, que era 10 a menos 18 Tesla. Bom, então, isso aqui era só para ilustrar um pouquinho. Isso, uma coisa que eu tinha falado no começo da aula, deixa eu reforçar aqui. Que agora que a gente viu que a corrente produz campo magnético, se eu estou no referencial desse elétron aqui, ele está parado e tem essa carga positiva girando em volta dele. E isso produz um campo magnético nele. Ele vai estar no centro de uma espira. E aí, se ele tem um momento magnético, que é um momento de spin, a energia potencial dele vai ser diferente se ele tiver com o spin para cima ou com o spin para baixo. Aonde que se viu isso nitidamente? A hora que se faz espectroscopia de alta resolução, você vê a transição, a emissão de luz pela diferença de energia entre níveis atômicos, você vê a famosa estrutura fina, que é toda a linha que parece, quando você faz com baixa resolução, é uma linha. Quando você faz com alta resolução, você vê que ela se divide em dois. Justamente os elétrons que estão ocupando o orbital, um que está o spin para cima e um que está o spin para baixo. E isso também embaralha aquela regra de níveis de energia. Você vai preenchendo os orbitais, chega uma hora você começa não seguir mais aquela regra, você tem que ver como é que fica aquela configuração. Isso muda os níveis de energia. Justamente a energia potencial magnética, né, pelo campo que o núcleo produz na posição do elétron. Confuso? Mas vocês veem o resultado, vocês vão entender. Não sei onde que você vê isso aí, mas eu lembro que eu vi na graduação ainda isso aí. Bom, a gente tem aquele campo magnético no eixo do anel, foi o que eu usei para fazer aquele exercício ali. Tem uma ordem, uma ideia assim, da ordem de grandeza de campo de um átomo.
Agora, vamos fazer aquela solução do anel como um todo, em qualquer ponto do espaço. Analiticamente, eu sei calcular no eixo Z. Agora, eu vou calcular num plano. Esse plano XZ, ele representa qualquer plano em torno do eixo. E ele vai ser igual, justamente por ser um anel. Qualquer plano que cortar o anel pelo centro dele vai ter a mesma solução. Então, eu posso escolher se eu ia zerar o x ou o y. Eu pus o y igual a zero e vou calcular no plano xy, que a solução é simplesmente uma rotação dessa solução em torno do y, desculpa, do z, né, que é o eixo do anel. Então, aqui está a expressão geral, né, com y igual a zero, e eu tenho que fazer a integral disso. Então, eu simplesmente rearranjei ela aqui. Tem um termo que some, esse termo com seno aqui, ó, ele vai sumir. Que é essa integral, eu tenho que dividir ela em 3, uma para cada componente, porque as componentes não se somam. Componente x, y, z, uma integral para cá. A componente i na direção y vai ter o seno φ, que é uma função ímpar. Enquanto essa daqui de baixo é uma função par. E isso vai... Aí você fala assim, mas essa daqui não vai zerar? Ou será que ela zera? Eu fiquei confuso agora. Por que eu fiz isso? Bom, eu vou rever a solução. Fiz correndo, ó, achei que essa daqui ia zerar por ser seno uma função ímpar. Ah, eu sei, porque eu não estou no plano. E, ó, o plano que eu escolhi é o y. Né? Então, o φ, ele representa a parte que está acima e a parte que está embaixo. E ele não vai ter componente y, porque o campo está no plano xy. Ele é contido, né? Não, desculpa, no plano xz. Porque a parte que faz ele sair desse plano é o que está acima do anel, que é a componente y, que é essa parte aqui. E a parte que está abaixo do anel, que seria essa outra. E pela simetria isso se cancela. Então a componente y, ela se cancela por simetria. E é isso que eu estou mostrando aqui. Entendeu? Significa que essa parte aqui, ó, de 0 a π, vai cancelar essa daqui. Que está aqui. Essa parte aqui, bom, essa componente x ela tem. Depois eu dou uma olhadinha. Mas, ó, então eu estou solucionando agora numericamente essa parte aqui, ó, que é o que sobrou eu tirando a componente y. Porque no plano eu não tenho a componente inclinada ao plano. E olha como é que fica. Simplesmente a solução numérica disso daqui. Então, o que eu tenho de interessante? O campo. Aqui o anel, ele está, que é o plano XZ, né? O anel está saindo para cima e para baixo do desenho. Aqui é onde a corrente está subindo. Então, ela sobe pelo esse lado esquerdo e desce pelo direito. Se você usa a regra da mão direita, você vê que dá certo o sentido do campo. Você põe o dedão para cima aqui, a corrente está fazendo assim. Você põe o dedão para baixo aqui, ela está fazendo assim. E o interessante é, olha como ela ficou bem concentrada entre as espiras. Ele é bem forte dentro do anel. Ele tem até uma certa... Ele cai até devagarinho aqui no centro. Aqui. É bem forte. Aí, ó, vocês conseguem imaginar agora, se eu pego isso e coloco uma outra espira igual na frente, e outra, o que eu vou fazer? Então, ó, antes de mostrar isso daí, eu pus aqui o campo, a equação, a continha que eu usei para fazer essa integral numérica. Se você for olhar com cuidado
cada uma das coisas aqui, aí vocês vão ver que esse A não tem. Cadê o A daqui? É porque eu fiz o A igual a 1. Então, na hora que eu ponho aqui, ó, a malha de menos 1,5 a 1,5, significa, na direção X, eu estou indo de 1,5 vezes o A até mais 1,5 vezes o A, de menos a mais. Então, o X que vai sair daqui é, na verdade, o X sobre A, e o Z vai ser o Z sobre A. E se eu pôr esse A para fora aqui, jogar aqui para frente, e como o que está aqui sumiu, então significa que eu dividi esse. Então, esse B que está aqui, ele representa B dividido por isso. Então, essa é a única diferença. Só uma normalização pelo raio do anel em toda a conta. E o B eu não ponho um valor para ele, porque essa função gráfica aqui, o quiver, ele sempre plota proporcional. Ele faz um auto-escala. Ele escalona os negócios ali de acordo com o valor, para ficar visualmente perceptível. Então, não tem sentido você definir um valor de corrente, um valor de área, para fazer um gráfico geral. Vocês brincaram com aquilo que eu deixei lá? Tiveram tempo de mexer? Sabe que isso é um jeito de você entender bem a física. Toda vez que você tenta fazer uma simulação no cálculo, é quando você vai perceber que tem vários detalhes que você não entendeu. E você começa a se ater aos detalhes. Ó, aí, ó, aqui está o efeito que eu estava falando, né? Coloquei um anel depois do outro. Olha como que eu estou criando uma região no espaço, um campo magnético, quase todo numa direção, com um módulo bastante. Quanto mais próximo eu colocar isso daqui, mais uniforme fica o campo. Então, aqui a gente está mostrando uma coisa análoga, que a gente vai deduzir quanto que é esse valor, como é que faz a conta, tudo, a partir da lei de Ampère. Mas eu só estou mostrando que um anel tem aquele campo. Aí se eu pego e começo a fazer um loop, dá volta nisso, faço uma bobina, um fio, o campo dentro dessa bobina, ele é extremamente forte em comparação com o campo fora. Fora eu quase nem tenho campo, mas dentro eu tenho um campo muito bem definido. O que lembra isso? Esse paralelo, uniforme. Lembra do capacitor? Que na verdade era um modelinho do indutor, que é uma região que você cria um campo bem definido. A bobina, que vai ser o análogo do capacitor. Então a gente viu lá o circuito RC, né? E esse RC tinha uma propriedade, a gente fez umas continhas de como é que era. E a hora que a gente criar o indutor, que é simplesmente uma bobina que vai ter um campo magnético forte dentro dele, ele é um outro dispositivo eletrônico que vai funcionar de um modo diferente. E aí ele vai entrar na conta lá no desenho do circuito RLC. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu fiz basicamente 2 aplicações apenas, demonstrei da lei de Biot-Savart, o uso dela, que é no fio retilíneo, e aí a gente calculou a força entre condutores e fiz uma bobina. Era uma bobina não, um anel, mas que se eu simplesmente pegar a mesma solução que está lá e só transladar a componente na direção do Z, eu monto isso aqui. Então essa solução é usando exatamente essa daqui, simplesmente repetindo essa parte aqui, ó, com o Z mudando o Z. Para cada uma delas eu desloco o Z. Eu somo um valor no Z aqui e vou mudando ela aqui, refazendo a conta. E aí estou somando ali. E é isso. Bom, acho que eu vou ter que regravar essa aula para tirar aquela conversa.